Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui, tá? Eu quero apresentar para vocês esse novo modelo, esse novo curso para vocês, que é o Expondo as Escrituras, né? Quando eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês textos da Palavra de Deus, ou livros da Palavra de Deus, eu escolhi para explicar para vocês o texto de 1 Coríntios, né? Então, vocês são membros da nossa igreja, vocês querem estudar mais a palavra, mergulhar mais na palavra. Então, eu vou começar a explicar para vocês 1 Coríntios. Na terça-feira, nós estamos presencialmente ensinando a carta de Tiago. E agora, nas segundas-feiras à noite, nós vamos explicar para vocês a carta de Paulo a Coríntios. Então, seja bem-vindo ao nosso curso Expondo as Escrituras. Você pode também mandar para um amigo, para um colega, para um parente, para um vizinho, para alguém que você gostaria que conhecesse mais a palavra de Deus e divulgar isso para que outras pessoas possam ser edificadas com a palavra do Senhor. Bem, como nós vamos começar a carta de 1 Coríntios, nós vamos analisar os primeiros 3 versos do primeiro capítulo de Coríntios. Então, abra sua Bíblia e analise conosco a palavra de Deus, né? A projeção estará aí para ir mostrando para vocês como nós fazemos as nossas pregações e preparamos ela para a exposição bíblica, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, a nossa exposição aí é em 1 Coríntios, nós vamos começar expondo esta carta para vocês aqui no Expondo as Escrituras, ok? Muito bem. A nível de introdução, eu quero dizer para vocês que nós ensinamos aqui uma série de estudos na primeira carta de 1 Coríntios, né, na primeira epístola de 1 Coríntios. Esse estudo visa trazer um melhor entendimento do que Deus tem para o seu povo através dessa carta tão preciosa para a Igreja de Jesus, que é a carta de 1 Coríntios, uma carta bastante preciosa para nós. Ele será um estudo expositivo exegético, ou seja, não estranhe se eu falar em alguma língua estranha aqui para vocês, é apenas explicando uma nuance do texto original para nós, ok? O contexto da carta, onde a carta é escrita, por que ela é escrita? Vamos esclarecer o contexto desta carta para compreendermos a sua mensagem de modo geral. Isso se faz necessário porque nós estamos distantes do público original a quem a carta foi dirigida. Então, a carta ela é dirigida a um público específico e esse público específico está distante de nós. Então, o primeiro contexto é entender o cenário no qual a carta é escrita e esse cenário chama-se a cidade. Veja, a cidade de Corinto ela é uma cidade muito rica, era uma cidade comercial com mais de 500 mil habitantes, na ocasião em que Paulo escreve a carta, e na maioria delas a maioria das pessoas que viviam ali, né, a maioria deles eram escravos que moravam, residiam ali. Ela tinha uma localização ótima, era uma cidade portuária e havia uma transição muito grande de pessoas de toda parte do mundo. Tal circulação da cidade se achava dominada pelos vícios com os quais as cidades comerciais geralmente são infestadas, ou seja, a luxúria, a arrogância, a vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável e o egoísmo desenfreado, lembra Calvino no seu comentário a 1 Coríntios. A riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos. Surgiu inclusive a expressão viver à moda de Corinto, que significava viver no luxo e na própria orgia. Então esse era o cenário em que a igreja é chamada à existência. É nesse cenário em que a igreja é trazida à existência. Muito bem. A igreja. Bem, ela era uma igreja muito jovem, ela foi fundada na chamada segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme nos relata o texto de Atos, capítulo 18, versos de 1 até o verso 18. Paulo ali estava desmotivado de continuar o trabalho evangelístico naquela cidade. Ele não tinha nenhuma esperança de ver algum sucesso do seu trabalho. Então ele recebe uma visão do Senhor para que o estimula, né? Que o estimula, dizendo que ele deve permanecer pregando o evangelho, porque havia muitos eleitos, muitas pessoas naquela cidade. O apóstolo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses e se viu forçado a sair da cidade por causa dos judeus que perpetravam uma
né, contra a sua pregação, e então o apóstolo seguiu para a Síria. Em que ano a carta foi escrita? Veja, a carta foi escrita aproximadamente da cidade de Éfeso, lá no ano 55, é a data que nós podemos dar como aproximada da carta. Agora o texto de 1 Coríntios 1, 3 é a saudação da carta. Aí eu tenho o texto grego, Paulo, Cletós, apóstolos Jessu Christou, diatelematos teu, Kai Sóstenes, ho adelphos. Te ecclesia tu teu, te Ruse en Corinto, hagiasmos, né? Hagiasmenós, né? Em Cristo, Jessu, Cletós, hagiosu, pacitóis, epiclomenós, tu onoma, tu Kyriou, Rimon, Jessu Christou, em Pantipo, né? Topó, autu te kai Rimon, Horis, né? O Haris, Rimon kai Irene, apóteu, apóteu, patros Rimon kai Kyriou, Jessu Christou, né? Então, essa é a maneira como Paulo escreve. Mas o texto em português, que é o que nos importa, vai dizer o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, né, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Muito bem. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, a primeira verdade que nós aprendemos no texto é que Paulo ele coloca-se como um mensageiro de Deus. Aqui Paulo ele diz o seguinte: Paulo Cletós, apóstolos Jessu Christou diatelematos teu. Paulo, chamado um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, o texto inicia identificando o autor da carta, Paulo, Paulos Cletós, Paulo chamado. A palavra Paulos aqui, a carta é iniciada de forma muito comum, como o apóstolo faz nas demais cartas que ele escreve. Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. O santo apóstolo ele começa desta forma para reivindicar, em primeiro lugar, a sua autoridade como mensageiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Então, a ideia de Paulo escrever aqui, começar logo nesses termos, é dizer que ele tem a autoridade de ser um pregador, de ser um mensageiro, de alguém que de fato é chamado para fazer aquilo. E aí é interessante, porque aqueles que devem ser mestres na igreja de Deus, eles primeiro precisam ser chamados. É a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. O apóstolo Paulo nos ensina na abertura de sua carta que todos aqueles que desejam ser ministros da palavra, ou pregadores da palavra, ou mensageiros de Cristo, deveriam, acima de tudo, receber esse chamado de Deus para isso. O termo grego que Paulo usa aqui é o termo kletos, que envolve um chamado específico de Deus para realizar uma tarefa específica. A segunda verdade é que estes chamados por Deus devem ser fiéis no exercício do seu comissionamento, do seu chamado. Notemos que Paulo aqui é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Ele é chamado para ser apóstolo. No texto grego você tem a palavra apóstolos, que significa apóstolo. E tem um duplo sentido. Pode se referir a uma função de mensageiro, ou seja, de alguém que leva uma mensagem, ou mesmo a função específica de um arauto, de alguém que leva uma mensagem específica de um rei, do Cristo ressurreto. Paulo pretende o segundo apóstolo aqui, o segundo sentido aqui nesta passagem, indicando que ele é apóstolo. Ser um arauto de Cristo, né? Essa é a ideia. Ele foi chamado para proclamar a Jesus Cristo e ele deve fazê-lo com maior zelo e de maneira fiel. Essa é a ideia do arauto aqui. Esse mensageiro tem a ver com essa ideia aqui no texto. Também é um ministério outorgado pela vontade de Deus. Isso nós vemos aqui. Aqui somos ensinados que ninguém pode tomar para si a honra de ser proclamador do Evangelho, sem que para isso seja designado pela vontade de Deus. João Calvino ele nos lembra
nos alerta para isso quando ele comenta: visto que ninguém pode por direito assumir para si a designação e condição de ministro, a não ser que o mesmo seja chamado, e assim não é suficiente que uma pessoa seja chamada, se também não cumprir os deveres do seu ofício. Então, aqui ele estabelece o paralelo entre a vocação e o exercício da vocação como algo do chamado da vontade de Deus. Veja, e nós já vimos isso que é exatamente isso que Paulo coloca, né? Que é o ministério outorgado pela vontade de Deus. E ao dizer que era pela vontade de Deus que havia sido designado o apóstolo de Jesus Cristo, Paulo estava estabelecendo dois fatos importantes. Qual deles? Primeiro, que ele estava sendo obediente à voz de Cristo ao transmitir o evangelho. Cristo me chamou, eu vou pregar o evangelho, vou ensinar o evangelho, eu estou sendo obediente à voz de Cristo no evangelho. Bem como procurando estabelecer de modo suficiente a sua autoridade, pois havia pessoas naquela igreja especificamente que estavam duvidando do seu ministério apostólico, de que ele foi chamado pelo Senhor. Nesta saudação, Paulo inclui o nome de um outro personagem, que ele vai chamar de o irmão Sóstenes. Este era o líder da sinagoga judaica que havia se convertido à fé cristã, conforme aprendemos em Atos 18, verso 17. Paulo menciona aqui para que a igreja tenha em alta consideração, pois era evidente que ele era um homem firme no evangelho de Cristo Jesus. Todavia, ele é tratado na carta como com a maior honra deste mundo, que é de ser irmão da fé do apóstolo Paulo. Então, ele é irmão na fé dos fiéis. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui no texto? Nós aprendemos também que Paulo menciona que ela é uma igreja de Deus, versículos 2 e 3. Paulo ele vai dizer exatamente isso aqui. A Paulo vai chamar de te ecclesia tuteu, né? E aí é interessante que ele vai dizer que é a igreja de Deus que juntamente com todos os que estão sendo santificados em Cristo Jesus em Corinto, né? A igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, né? E é interessante como ele coloca aqui. Paulo ele atribui à igreja que estava naquela cidade o título de igreja de Deus. Quando nós consideramos aquilo que o apóstolo sabe sobre a igreja, quando ele está escrevendo esta carta, pois era uma igreja partidarista, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Ainda havia imoralidade no seio da igreja de maneira terrível, a ponto de um filho dormir com a madrasta, capítulo 5 de 1 Coríntios. Havia as demandas judiciais entre aqueles crentes denunciando outros crentes na justiça comum, capítulo 6. Problemas familiares, se devo não casar, se devo não entregar minha filha em casamento, se deve ficar solteiro, se devo me casar. Capítulo 7. Questão sobre comer a comida sacrificada, capítulo 8. Não exerciam cuidado com os seus pastores, capítulo 9. E por aí vai. Você vai encontrar várias questões que Paulo menciona nesta carta e que nós aprendemos ao longo da leitura desta carta. Mas a pergunta é: igreja de Deus? Alguém poderia perguntar como pode o apóstolo Paulo chamar uma igreja assim de igreja de Deus, com todos esses problemas? Paulo não o chama com o intuito de agradá-los, mas relembra que Deus mesmo havia destinado e salvado um povo pela eleição da graça naquela cidade de Corinto, conforme nós lemos em Atos 18, verso 9. Então, esta passagem, ela traz um alerta, porque muitas vezes nós achamos que podemos achar uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito, e tendemos a negar o título de igreja de Deus às igrejas que fogem de nossas aspirações e de nossos preconceitos. Paulo diz, a despeito de haver tantas coisas negativas naquela igreja, que ela continuava sendo a igreja de Deus, pois ele viu no seu seio a doutrina do evangelho, bem como os sinais do selo do pacto da graça, o batismo e a ceia, que estavam presentes naquela igreja. Eles precisavam ser exortados a viver como igreja de Deus, como Paulo diz, apresentando as qualidades essenciais da vida cristã. Então, às vezes, nós queremos que a igreja seja do nosso modo e do nosso espectro de filosofia de entendimento. Porém, nós precisamos ter paciência com a igreja de Deus sempre. Paulo faz isso aqui nesta carta.
ele tem paciência com essa igreja, ele corrige os erros da igreja em amor, tratando como um pai trata o filho de maneira amorosa, repreendendo e tratando das dificuldades que a igreja tem. Porque nele, ainda ele vê nesta igreja traços do evangelho. Então, quais são as qualidades cristãs que ele apresenta? Primeiro, santidade na vida, né? Ele vai dizer assim, aos santificados em Cristo Jesus, né? Ou hagias menós em Cristo Jesus. Aqui, os verdadeiros membros da igreja são exortados a compreender que são santificados em Cristo. Ou seja, eles são separados do mundo de pecado e consagrados para Deus. Ou seja, ninguém que tem santidade de vida pode se considerar um cristão, né? Ou seja, se ninguém tem santidade de vida, pode considerar-se um cristão e nem membro da igreja de Deus. Eu sou crente, mas eu não tenho santidade de vida, eu não sou cristão. Aqueles que desejam ser povo de Deus devem imediatamente buscar a prática piedosa da vida de santidade. Lembramos também que a palavra santificação significa separação total do mundo e assim viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, para evitar maus entendidos, ele nos mostra que essa santidade é em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos vê como santos diante dele, não por algum mérito que nós temos ou por alguma coisa que nós carregamos, mas em Cristo Jesus. Ele vai dizer que somos kletos hagios, chamados santos ou chamados para ser santos. Veja, a vocação da igreja, ela é uma vocação para a santidade. A vocação da igreja ela não foi para que ela fosse mundana ou vivesse na prática do mundanismo, mas ela é chamada para a vida de santidade, sabendo que esta santidade é fruto da vocação divina e é provocada por ela, né? É provocada por ela. Ou seja, a santidade provoca a nossa vocação, ou seja, traz essa vida, né? É fruto dessa vocação e provocada por ela, pela santidade, essa vocação. Viver essa vocação santa é porque nós amamos a palavra de Deus, pois somente pelo chamado de Deus o homem pode ser santo. Então, a vocação, o chamado do Senhor provoca a santidade. O chamado do Senhor provoca o desejo de viver em santidade, viver amando a lei de Deus e a sua palavra. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é a prática da oração. Veja, a terceira qualidade dos membros desta igreja de Deus é o fato de que eles são chamados à santidade com o objetivo de invocarem a Deus. Eles, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo invocar aqui é o verbo epikalomenós, né? Em seu sentido ativo, a palavra é usada para indicar que as pessoas envolvidas pertencem ao que é invocado, ou seja, eu invoco a Deus e significa que eu pertenço àquele a quem eu estou invocando. No seu sentido passivo, aponta para a ideia de chamar, de clamar. Paulo diz que a igreja de Corinto é chamada a ser santa, de santa e santificada, como igreja de Deus, para junto com todas as igrejas espalhadas pelo mundo, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo como ato de adoração. E aí vem Calvino mais uma vez e diz assim, que a invocação é um dos principais exercícios da fé. Invocar a Deus significa que eu creio nele. Orar a ele é sinal de que, de fato, eu estou confiando nele. Adorá-lo por meio dessa invocação é exatamente isso. A invocação aqui, neste contexto, tem o sentido de uma plena profissão de fé em Cristo Jesus. Isso se revela no meio do culto, pois a invocação é uma das primeiras evidências do culto divino, lembra Calvino? Esta adoração ela está fundamentada na doutrina do senhorio de Cristo. Cristo é Senhor. Aqui Paulo mostra que a igreja de Deus tem um Senhor, que não é apenas o Senhor de uma pequena porção da igreja, mas de toda a igreja espalhada na face da terra, né? Como todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. A quarta e última verdade que nós aprendemos é que a igreja ela é chamada aqui a viver também em comunhão, no versículo 3. Essa quarta qualidade da igreja é que ela deve viver em comunhão. No verso 3 nós lemos: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No grego nós temos caris, rimen, kai, erene, apoteu, patros, remon, kai, kiriou, Jesu Cristo.
Veja, esta saudação usual de Paulo, ele usa para encabeçar a, a, as cartas dele. Então, ele faz exatamente isso, né? As suas cartas refletem temas teológicos importantes. E o principal deles é a comunhão. Paulo deseja que a graça, caris, uma saudação tipicamente dos gregos, assume um caráter teológico profundo que pode indicar todas as bênçãos que a igreja tem por receber ou já recebeu das mãos de Deus, bem como o favor imerecido do Senhor. O apóstolo agora, ele une essa saudação tipicamente grega com outra saudação dos judeus, que é traduzida pela palavra eirene, que reproduz o termo shalom do hebraico, apontando para a ideia de plenitude, de satisfação, de bondade, indicando o desejo de que haja tranquilidade mesmo no meio do conflito. Essa é a ideia aqui que Paulo coloca. Então, Paulo ele diz que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida da igreja. Paulo, ao usar esta expressão, ele demonstra que tem um forte interesse de combater a desarmonia que havia dentro da igreja. A saudação graça e paz tem a ideia de preservar a unidade da igreja. Ao mesmo tempo, revela que esta graça e esta paz procede de uma fonte segura do Pai e do Filho. Ou seja, é o desejo do Deus Trino que a igreja viva plenamente a comunhão. Judeus e gentios deveriam viver harmoniosamente na igreja, vivendo assim para a glória de Deus. Diante disso que nós estudamos aqui, a igreja ela é a família de Deus, a despeito de todas as suas falhas, de todos os seus erros. Ela deve ser encarada como e tratada como a igreja de Deus. Diante disso, o que nós podemos aprender e aplicar disso em nossas vidas? Primeiro, que tudo o que somos é por causa da vontade de Deus. Nada do que temos ou de que nós possuímos é fruto do nosso esforço meramente humano, mas tudo procede da vontade de Deus. Segunda verdade, que o ministério pastoral ele é destinado a quem foi vocacionado para exercê-lo. Então, ninguém pode tomar para si esta vocação sem ser chamado por Deus e confirmado pela igreja. E a terceira verdade, que apesar da igreja ter muitas falhas, ela tem qualidades ímpares. Ela deve ser santa em sua prática de vida. Ela deve mostrar a sua vocação em santidade prática. E ainda ela é composta de adoradores que procuram promover a comunhão entre os santos. Então a igreja tem falhas, e ela vai ter falhas, porque ela é composta de humanos. Mas eu e você fazemos a diferença, como? Vivendo a comunhão dos santos. Que Deus abençoe. Nos vemos na próxima segunda-feira, com a graça de Deus, no nosso Expondo as Escrituras.